Flaco Lopes e Vitor Roque. Essa dupla tá dando muito trabalho e a tendência é dar cada vez mais trabalho. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo do Palmeiras 3-0 em cima do Sport no Allianz Parque. Fala rapaziada, eu sou o André Alves, sejam bem-vindos ao canal Joga Fácil. Vou pedir já para vocês se inscreverem, me ajuda a bater aí. A gente está chegando perto dos 50 inscritos. Se a gente não tiver batido já essa meta até esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo, comenta o que vocês acharam da partida, comenta se vocês concordam com a minha opinião ou não ao final desse vídeo também. Manda para os amigos de vocês e não deixa de curtir e hypar esse vídeo também, beleza? Vamos lá, pessoal. Pô, uma partida muito legal de se assistir, uma partida boa do Palmeiras, uma partida assim importantíssima para pegar ponto durante o campeonato, para consolidar a posição e o empoderamento do Palmeiras dentro de casa e uma partida boa, de certa forma, não uma goleada, mas assim, placar elástico pré-clássico, né? Se eu não me engano, o Palmeiras enfrenta o Corinthians no final de semana, no meio da semana o Corinthians pega o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, enquanto o Palmeiras descansa durante essa semana e enfrenta o Corinthians no final de semana. Clássico, agora eu só não lembro se vai ser lá na Neoquímica Arena ou se esse jogo é lá aqui no Allianz Parque. Um jogo muito importante para o Palmeiras, para testar jogadores e para consolidar cada vez mais essa dupla que vem dando muito trabalho durante o campeonato, né? Que o Abel conseguiu enxergar e conseguiu colocar para funcionar. Muito se questionava que o Vitor Roque era para ser o substituto do Flaco Lopes, né, que o Flaco Lopes não era o centroavante e tudo mais. E a gente vê essa troca durante todo o ano, né, até esse momento pelo menos. No Mundial de Clubes a gente viu por muito tempo ali o Vitor Roque ganhando muito minutagem, o Flaco Lopes entrando nos minutos finais ou então segundo tempo. E agora, e assim, durante esse tempo, né, só voltando um pouco, durante essas entradas de ambos os jogadores, nenhum nem outro se destacava muito bem. O Vitor Roque, até desencantar algumas partidas atrás, assim, não tinha ainda demonstrado que veio. E o Flaco Lopes já é muito questionado desde o seu ano passado, né? E aí o Abel decide colocar os dois para jogarem juntos e simplesmente dá muito certo, né? Se eu não me engano, o Abel tá jogando com 2 meias e 2 atacantes, e aí ambos fornecem bola pros dois, né? O primeiro e segundo atacante. Nessa, o Vitor Roque tá servindo muito mais o Flaco do que o vice-versa. Óbvio que acontece. Mas o Vitor Roque consegue segurar mais a jogada. Ele é um jogador mais de área, um jogador que se posiciona e prende mais a bola por conta do corpo. Ele é um jogador mais forte. Enquanto o Flaco Lopes é aquele jogador que tem uma técnica um pouco melhor na batida, na minha visão. Então, ele segura essa bola, recebe, distribui cadencia pro Flaco Lopes, e o Flaco Lopes define o jogo e mata, né, assim, com belos chutes. Flaco Lopes que tem acertado muito bem o alvo, e assim, não é à toa que vem fazendo gols. Se eu não me engano, essas conversões dessa dupla vêm acontecendo com frequência. Se não tem gol e que os dois participam, isso fora com os outros jogadores, como o Gustavo Gomes, às vezes é servido, como foi o caso de hoje. Hoje o Flaco Lopes, se eu não me engano, dá assistência, o Flaco Lopes ou o Vitor Roque, um dos dois dá assistência pro o Gustavo Gomes, zagueiro artilheiro, que inclusive fez 41 gols, né, como zagueiro, um zagueiro assim, além de alto, ele sabe se posicionar muito bem dentro da área, né, à toa que faz muitos gols de cabeça, assim, é um ótimo posicionamento dele que o Abel cobrou ao longo da sua jornada como técnico do Palmeiras, né. Pessoal, peço desculpa, eu tô um pouco gripado, tô um pouco doente, a semana foi bem corrida por aqui, nós aqui em casa acabamos nos adoecendo. Então, se minha voz estiver um pouco ruim, alguma coisa do tipo, vocês me perdoem. Voltando para o jogo, um jogo para mexer bastante, né? O Abel sabe aplicar esses placares e aproveitar esses gols para poder mexer e trocar o time. A prova disso é que a gente tem um time que começa até o terceiro gol do Gustavo Gomes, sai o Sousa, o Facundo Torres, sai o Felipe Anderson, o Maurício entra, o Sousa e o Facundo Torres, depois sai o Diay e o Alan, sai o Lucas Evangelista e o Kelvin, e entra o Diay e o Alan, se eu não estiver enganado, é isso mesmo. E depois sai o Piquerez e entra o Jeff Ter. Contratações recentes, o Kelvin é uma delas, o Jeff Ter é uma delas, o Sousa é uma delas, então assim,
ele aproveita esses pra cá elástico para poder manter mais ou menos o esquema tático que o time já está aplicando e testar essas peças, ver se essas peças estão funcionando, se o jogo continua funcional ou não, cadencia esses jogadores também, consegue distribuir minutagem nesses jogadores também. Então, na minha visão, boas mexidas e assim, nem muito perigo por conta do Sport. A gente sabe que tá brigando lá embaixo, é um time muito frágil, tecnicamente é abaixo do Palmeiras, isso é óbvio. E também investimento, né? Nem se compara o investimento de ambos os clubes em estrutura e time e tudo mais. O próprio Sport até 2 anos atrás, até um ano atrás, na verdade, estava jogando a Série B, ficou 22 e 23 jogando a Série B e sobra agora em 24. O Sport, na hora que o Palmeiras faz o primeiro gol, o Sport ele até dá uma segurada, porque o Palmeiras pressiona bastante e depois ele consegue se ajustar um pouco mais dentro da partida. E aí a gente acaba o jogo, né, por conta... O jogo tem algumas pausas por conta de faltas, de jogadores fazendo cera, ou então tem um momento que o goleiro sofre algum probleminha ali, e aí e aí o jogo para um pouco, tanto que no segundo tempo, que isso acontece também, são 8 minutos de acréscimo. Então foi um jogo que, assim, em alguns momentos ele teve grandes pausas. Mas em nenhum momento o Sport demonstrou muito problema pro Palmeiras, muito perigo pro Palmeiras não. Então o Palmeiras conseguiu controlar o jogo, assim, pelo menos de uns 80% da partida foi assim. E aí quando ele pegou pra aplicar, ele conseguiu fazer. Poderia ter sido até mais, tá? O Palmeiras jogou um futebol hoje, assim, vistoso, bom de se assistir. Óbvio, você tá falando do time lanterna do campeonato, é claro. Mas é um time que começou a conquistar alguns pontos fora de casa, começou a segurar um pouco mais, contratou algumas peças. Então, assim, todo jogo é jogado. E o Palmeiras conseguiu aplicar um bom resultado dentro de casa e conseguiu tirar, como eu posso dizer, algumas gorduras interessantes desse jogo. Como essa dupla que vem escadecendo cada vez mais e tende a só crescer durante o campeonato. E como também ganhar pontos também e chega a encostar ali perto do Flamengo. Agora o Palmeiras é vice-colocado e encosta um pouco mais do primeiro, que é o Flamengo. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, a análise de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, vocês estão me ajudando muito. Estou gostando das visualizações que vocês estão dando aqui para mim. Vamos debater, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Beleza? Compartilhem, curtem e comentem aí. Eu vou estar lendo nos comentários, a gente vai estar trocando uma ideia sobre essa partida entre Palmeiras e Sport. 3-0 pro Palmeiras. Beleza? Esse foi o vídeo, galera. Tamo junto e valeu!